Terceiro vídeo. Vamos tratar agora, fiéis à palavra. Quem é Satanás, demônio, Lúcifer, capiroto, maligno, Jó, enfim, não é Jó, Joy. Então vamos lá, fiéis às palavras. Vamos transmitir a palavra a vocês. Quem é o maligno? Para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8. Talvez você pense, amados e amadas, para que saber sobre o capiroto? Mas isso é importante, pois precisamos conhecer o inimigo para vencê-lo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os desígnios. 2 Coríntios, verso 2 e 11, o inimigo não quer que saibamos quem ele é, para que continue se escondendo e enganando a muitos. Mas a Bíblia ensina muito sobre ele, para dar entendimento ao povo cristão, aos amados e amadas, na minha pregação. Você conhece o seu inimigo, amados e amadas? Vamos ver na Bíblia o que diz sobre o diabo. Os nomes, Satanás. A Bíblia traz vários nomes para explicar bem quem é o cara. Satanás, Apocalipse capítulo 2, verso 9. 1 Coríntios capítulo 21, verso 1. Jó capítulo 1, verso 6. Mateus capítulo 4, verso 10. Lucas capítulo 13, verso 16. A palavra Satanás é de origem hebraica e apenas 59 vezes. Satanás, tanto no hebraico como no grego, significa adversário, diabo ou demônio. Mateus capítulo 4, verso 1 e capítulo 25, verso 41, Apocalipse capítulo 2, verso 10 e 12, capítulo 12, verso 9, João capítulo 13, verso 2, Atos capítulo 13, verso 10, Efésios capítulo 6, verso 11. A palavra diabolos, diabo, demônio, é grega e aparece 37 vezes apenas no Novo Testamento. Beelzebub também. Mateus capítulo 10, verso 25 e capítulo 12, verso 24. Mateus capítulo 3, verso 22. Lucas capítulo 11, verso 18. A expressão se origina do nome cananeu Baal Zebu, considerado o príncipe dos demônios, senhor das moscas e da pestilência, por ser o terceiro demônio mais poderoso do inferno. Belial, 2 Coríntios capítulo 6, verso 12. Esse nome era usado para referir às pessoas consideradas malignas ou inúteis, como filhos de Baal, ídolo, né? O qual não serve para nada. Veja o estudo completo, uma pregação sobre o termo, os filhos de Belial. Abaddon ou Apolion, Apocalipse capítulo 9, verso 11. As duas expressões vêm do termo hebraico que significa destruidor, Abaddon, Apolion. Está muito claro que Satanás é uma personalidade do mal. Precisamos nos defender dele como uma pessoa perigosa. Ele é o adversário de Deus, o nosso Pai Criador, e tem seus demônios que atuam no reino das trevas para combater contra a humanidade. Satanás é a personificação da maldade, o pai da mentira. 2. Títulos do Satanás. Os títulos dados a Satanás na Bíblia são serpente, Gênesis capítulo 3, verso 1 e 15, Apocalipse capítulo 20, verso 2. Satanás usou uma serpente para enganar Adão e Eva, e desde então tem seduzido a humanidade sorateiramente. 2 Coríntios capítulo 11, verso 3, anjo do abismo. Apocalipse capítulo 9, verso 11, desde que foi expulso dos céus, Satanás foi lançado nos abismos. 2 Pedro capítulo 2, verso 4, maioral dos demônios. Mateus capítulo 9, verso 34, Mateus capítulo 3, verso 22, Satanás se rebelou contra Deus e levou consigo outros anjos caídos, que se tornaram seus demônios. Príncipes das potestades do ar. Efésios capítulo 2, verso 2, exército mal, tem Satanás como seu principal mentor. Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4,
Os ídolos dos deuses desse mundo são tributos do inimigo. Príncipe desse mundo. João capítulo 12, verso 31. Desde que o homem deu poder a Satanás, ele começou a dominar sobre o mundo onde tiver legalidade por causa do pecado. Dragão, Apocalipse capítulo 12, verso 9 e capítulo 20, verso 2. A antiga serpente revela como um dragão com o seu poder devorador. O inimigo se escondeu através de uma serpente. Depois foi lançado ao abismo e organizou o seu exército para tentar enganar e dominar o mundo. Mas será desmascarado como na verdade é um dragão maligno. Satanás se manifesta através da maldade, da mentira. Terceiro, o caráter dele. A Bíblia revela o caráter de Satanás, tal como nosso adversário. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. O inimigo literalmente, Satanás é adversário e opositor que se coloca contra, ou seja, luta para nos prejudicar. Inimigo, Mateus capítulo 13, verso 25. Satanás sempre é inimigo de todos os seres humanos e mostra a sua presença colocando inimizade entre as pessoas. Maligno, Mateus capítulo 13, verso 19. 2 Coríntios capítulo 6, verso 15. 1 João capítulo 2, verso 13. Em tudo que Satanás faz, sempre tem um propósito maligno e prejudicial. Acusador, Apocalipse capítulo 12, verso 10. Satanás tenta acusar os servos de Deus para incriminar por seus pecados. Homicida, João capítulo 8, verso 44. O propósito de Satanás é matar a pessoa e tragar sua alma para o inferno. Ladrão, João capítulo 10, verso 10. Satanás não é dono de nada, por isso sempre está tentando roubar algo, desde bens materiais até sentimentos como a alegria das pessoas. Traidor, Mateus capítulo 4, verso 10. Como um insistente vendedor, Satanás tenta o tempo todo convencer a pessoa a pecar. Mentiroso e pai da mentira, João capítulo 8, verso 44. Tudo que Satanás fala é mentira e nunca podemos acreditar em suas dúvidas, que tenta nos enganar. A personalidade de Satanás é marcada por tudo que é ruim, como malícia, mentira, roubo, homicídio, acusação. Não é possível encontrar nada de bom em sua pessoa, mesmo que ele tente se disfarçar e iludir a muitos. A essência de Satanás é a maldade. Não deixe o inimigo te enganar. Reconhecer quem é o nosso inimigo nos ajuda a nos proteger contra ele. Já sabemos que o filho de Satanás, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vida, segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Mais importante ainda é saber que Satanás é conhecer a Jesus e se entregar totalmente a Cristo. Se você já pertencer a Jesus, o inimigo não tem poder contra você. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, verso 18. Não tenha medo, pois Jesus é maior que Satanás, e Jesus é a verdade e a vida. Então, fiéis à palavra, o que vocês acham do maligno, do capiroto? Vamos ver quanto a Elisias. Falamos sobre Satanás, sobre símbolos. Vamos ver cultos aos mortos. Atenção, fiéis à palavra. Atenção, amados e amadas, é muito importante. Cultos com os mortos, a favor dos vivos, se consultarão os mortos. Isaías capítulo 8, verso 19. Qualquer prática que indique contato com pessoas que já morreram pode ser considerada culto aos mortos. Além disso, as rezas em favor de pessoas mortas ou tentativa de conversar com quem já morreu são considerados pecados pelas Escrituras. Homenagem póstuma, como levar flores, rezar missas ao túmulo, missa do sétimo dia, também são formas de cultuar os mortos, pecado. Para saber mais sobre esse assunto, vamos ouvir essa pregação desse servo,
O que é culto aos mortos? Vamos estudar alguma característica agora nessa pregação de cultos aos mortos. Atenção, amados e amadas, filhos, atenção, não devemos consultar com os mortos. Deuteronômio capítulo 18, verso 10 e 11, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem negromante, nem mágico, nem quem consulta os mortos. Na pregação anterior falei sobre agoureiros. A prática de consultar os mortos já existia entre os povos vizinhos do povo de Deus. O Senhor considerou isso abominável, repreendeu o seu povo para não fazer mais isso. Levítico capítulo 20, verso 27, o homem ou a mulher que sejam negromantes, ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, e seu sangue cairá sobre eles. A penalidade para qualquer pessoa que consultasse os mortos era se juntar a eles, ou seja, ser morto também. Essa prática era chamada de necromância. Levítico capítulo 19, verso 21. O rei Saul abandonou o Senhor quando cometeu o pecado de ir consultar a feiticeira Endor, pedindo que fizesse aparecer o espírito do profeta Samuel, que já havia morrido. A feiticeira foi movida pelos espíritos malignos e enganadores, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, também mentiu dizendo que estava vendo o que a pessoa pediu, 1 Samuel capítulo 28, verso 8, além de usar de esperteza, pois percebeu ser uma emboscada do rei Saul, 1 Samuel capítulo 28, verso 9, Deus condenou Saul por ter procurado a negromante, 1 Crônicas capítulo 10, verso 13, não tente consultar os mortos, é abominação divina. Segundo, não podemos fazer nada pelos mortos, faça em vida. Levítico capítulo 19, verso 28, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós, eu sou o Senhor. Entre os povos pagãos existe costume de se ferir em homenagem aos mortos, ou como ato de tristeza quando o ente querido falece. Também já existe espécie de tatuagem que eram marcas com fogo ou pintura feita para homenagear pessoas que já morreu. Essas práticas associadas necromância também foram condenadas por Deus. Agora, no dia 2 de novembro, foi o Dia dos Mortos. Outra prática em homenagem aos mortos, já no tempo do Novo Testamento, era o batismo pelos mortos. De outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, segundo 1 Coríntios capítulo 15, verso 29. Com este ato alguém batizava representando a outra pessoa que já morreu. Nesse versículo o apóstolo Paulo não defende essa prática, que pode ser recusada com base na palavra de Deus. Ninguém pode promover a salvação para outra pessoa que já morreu. A salvação é individual. Você não salva ninguém, cada um se salva a si mesmo. Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como os homens estão ordenados a morrer uma vez só, depois disso o juízo. Após a morte da pessoa, a única coisa que lhe agrada é o juízo final. Que lhe aguarda é o juízo final. Se a pessoa se converteu a Jesus, então recebe a salvação. João capítulo 5, verso 24. E aguarda a ressurreição dos mortos. João capítulo 5, verso 28. Já quem não acreditou em Jesus, aguarda o juízo final. João capítulo 5, verso 29. Não há nada que você possa fazer para quem já morreu. Os mortos não podem se comunicar com os vivos. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, por sua memória jaz no esquecimento. Um grande engano é pensar que os mortos podem se comunicar com os vivos, porque para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, verso 6. Satanás se transfigura como se fosse anjo de luz, para enganar, segundo Coríntios capítulo 11, verso 14.
Portanto, quando aparece uma pessoa morta, na verdade, é o diabo imitando, iludindo com suas mentiras. Os mortos não conseguem mandar mensagem para os vivos. Não! Isso é mentira do diabo. Tudo que uma pessoa puder fazer deve ser enquanto estiver viva. Faça ele em vida, pois depois de morrer não poderá fazer mais nada. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Os mortos também não podem nem nos abençoar. Salmos capítulo 115, verso 17. Nem mesmo interceder por nós. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Faça a ele, seu ente querido, o bem quando estiver vivo. Jesus contou a parábola entre o rico e o mendigo, a Lázaro, que morreram, mostrando que os mortos não podem comunicar-se com os vivos, porque está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, os outros não podem, nem de lá passar para nós. Lucas capítulo 16, verso 26. Não há nada que os mortos possam fazer pelos vivos. Não cultuem os mortos. Mateus capítulo 22, verso 32. Eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. A fé cristã nos ensina a única forma de haver vida após a morte é a ressurreição dos mortos, que um dia reviverão em seus próprios corpos restaurados para a salvação eterna, ou então para serem julgados. Apocalipse capítulo 20, verso 1 e 6. Qualquer outro tipo de ensino que mostre a comunicação entre vivos e mortos é baseado em mentiras de demônios. Os mortos não podem ser cultuados. Faça ao seu ente querido o que se pode fazê-lo em vida. Amém? Fiéis à palavra. Vamos agora falar sobre oração. A oração contrária não existe. Heresia. Vamos ver o que é a oração, o contrário. Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, verso 18. Na verdade, nem pode existir, pois seria uma coisa totalmente contraditória. O propósito de oração é abençoar e não lutar, competir com ninguém. Supõe-se que a oração contrária chega quando alguém ora por uma coisa e outra pessoa por algo oposto. Isso, quem orar mais ou com maior força, vence. Isso chega a ser ridículo, ao ponto de se pensar que Deus estaria à mercê desses campeonatos. Para saber mais sobre oração, vamos ouvir a palavra. O que é oração e como orar? Como é a oração que Deus ouve? Vamos desmitificar o sentido da suposta oração contrária, mostrando como é a oração que Deus entende. Primeiro, segundo a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14. Essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. A primeira característica indispensável para a oração é estar de acordo com a vontade de Deus. A oração deve ser segundo aos propósitos divinos. Jeremias capítulo 29, verso 11 e 13. Se uma pessoa orar algo que não é da vontade de Deus, nada vai acontecer. Ninguém pode lutar contra a vontade do Senhor. A verdadeira fé procura agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. A chamada oração contrária está baseada na vontade humana e não divina. Por isso Deus não atende esse tipo de pedido. Ore segundo a vontade dele. Segundo, baseado na palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em toda a nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós de sobremaneira com gemidos inexpressíveis. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus é que ele interceda pelos seus santos. O segundo critério para a oração é estar baseado na palavra de Deus. O que Deus fala
entre em contradição. Por isso, uma oração deve ser de acordo com a Escritura. O Espírito Santo nos ensina a orar de acordo com a vontade de Deus e sua palavra. Se uma pessoa orar algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nada vai acontecer. A fé é que precisamos para orar, vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Jesus disse: tudo que pedires em meu nome, isso farei, a fim que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, aguardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, verso 13 e 15. Pedir em nome de Jesus significa segundo a palavra, pois é para a glória de Deus e de acordo com os seus mandamentos, ou seja, conforme a palavra. A chamada oração contrária não está de acordo com a Bíblia, que ensina a amar o próximo como a si mesmo. Marcos capítulo 12, verso 30 e 33. Só fazer o que não prejudica o seu irmão. Mateus capítulo 7, verso 12. Ore baseado em palavras de Deus. Para o homem comum, Tiago capítulo 4, verso 3. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Ouvi, servas do Senhor. Tiago capítulo 4, verso 3. Atenção, pastora Flávia. Pedis e não recebereis, porque pedis mal, mas embanjardes em vossos prazeres. Para embanjardes em vossos prazeres. Outro critério para a oração ser respondida é ser de um propósito para o bem comum, ou seja, que não é apenas uma pessoa isoladamente, mas outras pessoas que compartilhem da bênção por Deus, que nos chamou para abençoar todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Esse servo sempre disse que um servo cristão orando, Deus recebe essa oração. Mas 50 emanados no culto religioso orando, Deus recebe com peso maior. Amém? Deus quer que sejamos bênção para abençoar. Quando pedimos algo para compartilhar, Deus mesmo se interessa em atender para que sejamos um canal de seu poder. Mateus capítulo 7, verso 9 e 11. A tal oração contrária nem pode ser chamada de oração, pois está baseada em um sentimento egoísta, que a obra da carne não agrada a Deus. Gálatas capítulo 5, versos 19 e 20. Ore com o propósito de abençoar as pessoas, amados e amadas. A oração contrária não é oração. Salmos capítulo 66, versos 19 e 20. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus, que não rejeita a minha oração, nem aparta de mim a sua graça. A única coisa que a chamada oração contrária pode fazer é tirar a atenção de quem está orando, para que pense que alguém pode atrapalhar também, trazer divisões, que é uma obra da carne. Gálatas, capítulo 5, verso 19. Pois Deus ordena a sua bênção onde há unidade. Salmos, capítulo 133, verso 3. E Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Mateus capítulo 18 e 20. Tirando isso, pode ter certeza que Deus não atenderá esse tipo de mal intencionado. Eu quero aqui fazer um comentário fiéis à palavra, que diz aqui em Gálatas capítulo 5, verso 19. Mateus capítulo 18, verso 20, que Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Nós somos o templo do Senhor. As igrejas, Deus não habita igrejas feitas por mão de homens. Quando você se reunir conforme essa palavra, atenção, servas do Senhor, que Jesus disse que você se reunir em um prédio, uma casa, um local, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali esse local se tornará igreja, porque está sendo habitada por 3 servos do Senhor
que a igreja é templo de Jesus Cristo. Amém? As pessoas que oram no propósito contrário à vontade de Deus se assemelham ao profeta de Baal, que se retalha seus corpos e clamam por horas sem nada acontecer. 1 Reis, capítulo 18, verso 22 e 29. Mas quando o servo de Deus, debaixo da autoridade divina, clama ao Senhor, que está no altar do Senhor, basta apenas uma palavra em oração e o fogo cai do céu. 1 Reis, capítulo 18, verso 36 e 39. Deus não ouve oração contrária. Amém? Servos e servas do Senhor, vamos fazer uma oração rápida para que Deus atenda a nossa oração e essa palavra, para termos fiéis, amados e amadas, a paz interior. No alvorecer da esperança, venho te pedir, Senhor, a paz que restaura os corações aflitos. Desejo a paz que cura as feridas e tranquiliza as emoções agitadas das falas precipitadas. Cubra-me com o manto da serenidade, ilumina-me com a luz da sua bondade, acalma minhas tempestades interiores, ensina-me, Senhor, a lição das flores que silenciosamente desabrocham espalhando a beleza da vida, e o perfume suave da delicadeza, sem nada pedir em troca. Que minha vida irradia a paz da manhã e acalente o findar das tardes serenas. Que o meu silêncio não seja apenas ausência de palavras, Senhor, mas sim de uma oferta de amor a Ti, Senhor. Fala, Senhor, através do meu olhar, que eles possam ver além das aparências, que os meus pensamentos de condenação se convertam em prece pela conversão para aqueles que antes que me roubarem a paz, já furtaram de si própria a dádiva do amor. Que os ventos contrários da maldade alheia nos ofusquem a beleza da caridade, para os espinhos do julgamento sejam professores para aqueles que ainda precisam aprender a graça de se deixarem florescer de bondade. Em tuas mãos deposito minha esperança de ser para todos o que tu és para mim, Senhor. Uma fonte inesgotável de misericórdia, na qual agora dentro, para alvejar o teu amor santo, a minha alma aflita e cansada. Dedica essa oração à minha família. Amém? Amados e amadas, não existe conversão sem o sim total de Deus. Temos que pedir a ajuda de Deus ao próximo, a nós, ao se converter. Mas agora diz o Senhor: convertei-vos a mim todo o vosso coração com jejum, com lágrimas, gemidos, rasgai vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciência, é rico em misericórdia. Sem conversão não podemos aderir a Cristo. O ponto de partida para toda a realidade cristã está na mudança da vida, na transformação necessária para pertencer a Jesus e fazer parte de ser seu discípulo. O primeiro chamado para Cristo faz para o homem é o apelo à conversão, porque sem ela não podemos aderir a Cristo. O abandono do caminho velho é necessário para fazermos uma experiência nova, que sem conversão não temos como seguir. A conversão é o sim total de quem entrega sua própria existência ao Evangelho, respondendo livremente a Cristo, que foi o primeiro a oferecer-se ao homem como caminho, verdade e a vida, como o único que liberta e salva. O que é a conversão? Fiéis à palavra, amados e amadas. A conversão é esse processo de mudança
que acontece pela transformação de vida, de mentalidade interior, e além de tudo do seu caminho. E voltar para o bom caminho é deixar uma realidade vazia e voltar para aquele que preenche totalmente a nossa existência, que é Jesus Cristo. Deus é abraçar um novo estilo de vida, sair da superfície e aprofundar-se em Cristo Jesus. A conversão se dá pela adesão a Cristo e ao seu santo evangelho. Pastoras e pastores, completou o seu tempo e o reino de Deus está perto. Arrependei-vos e acreditai no santo evangelho. Marcos capítulo 1, verso 15. Não existe conversão sem o sinal total de Deus. É fazer experiência pessoal marcante, determinante com Cristo. É metanoia, arrependimento, a conversão, a abertura da porta do coração para a graça de Deus. Essa transformação exige mudança radical, forte decisão em seguir a Cristo e abandono da vida velha. Amém? Fala com Deus a respeito de alguém, da sua família, seu ente querido. Fale com Deus. Não espere que ele morra, não. Para agradar Deus não é necessário saber muito. Ele não está à busca de sabichões. Fale bonito, mas sim de pessoas que o amem apaixonadamente. Quem ama a Deus pode falar com Ele de modo despreocupado que Ele te ouve. Com a intimidade e simplicidade, como você fala com um amigo. Se você tem algo a pedir por alguém, seu ente querido, faça-o em vida, não após a morte. Fale com Deus e diga ao Senhor o nome da pessoa e fale aquilo que você quer que faça aquela pessoa, seu ente querido. Não tenha medo de pedir. Peça o impossível se for necessário, pois quem pede a Deus coisas difíceis o glorifica por dar testemunho de que Ele é o Senhor de tudo. Pela oração se obtém todos os bens e a libertação de todos os males. Peça muito e com confiança ao seu ente querido em vida, não após a morte, que Ele não irá te ouvir. Salve-o em vida, se necessário. Converse com o Senhor sincero e humildemente. Fale sobre pessoas que você vê sofrer, seus entes queridos, sobre os que passam por uma situação de miséria, de dívidas, necessidade, fome. Fale com o Senhor sobre aquelas pessoas que estão desenganadas, doentes por outras acamadas, sofrendo. Peça a Jesus por todos aqueles que você conhece, que andam desesperados, não sabem o caminho da luz, sem fé, sem religião, pelos que andam no erro, na promiscuidade, nas drogas, nos vícios, por aqueles em que ninguém mais consegue acreditar, que todos consideram como má companhia. Interceda por eles, clame ao Senhor por esses pobres, coitados, e as crianças necessitadas nesse mundo. Não deixe de interceder por seus inimigos também, para que o Senhor os toque e desfaça a inimizade entre você. Abençoe seus inimigos, pois ao abençoá-lo você estará colocando sob os cuidados divinos e Deus se ocupará deles. Ore por todas as pessoas que Deus lhe mostrar. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Sopre em mim, Espírito Santo. Seja um instrumento dócil nas mãos do Senhor e verá todo o bem que uma simples oração é capaz de fazer. A oração move montanhas. A oração vence o mundo. A oração vence o mundo. Vale a pena refletir, fiéis, amados e amadas. Creio no poder da oração. Oro pelas pessoas. O que aprendemos sobre intercessão fica marcado em nossos corações. Por quem eu me decido pela oração, pela intercessão, junto ao Pai. Orai para serem curados pelos outros, por você, por seus entes queridos. Não espere que ele morra para orar por ele. O segredo da oração é curar.
encontrar-se com o Espírito Santo de Deus. Ele é que nos faz confiar, amar e esperar. Ele torna leve as durezas da nossa vida, porque nos dá a graça que nos levanta. Ele carrega conosco a nossa carga. Ele nos ajuda a carregar nossos fardos pesados. Também devemos ajudar quem está sofrendo próximo de nós, que muito acontece. Isso quer dizer que depois de recebermos uma oração de cura, também devemos orar pela cura dos outros e ampará-los com o nosso amor, amizade, assistência. Devemos pensar naqueles que estão perto de nós sofrendo, que estão doentes do corpo e do coração e da alma, daqueles que estão de forma particular aflitos, oprimidos, e que, sem ter a quem recorrer, esperam receber ajuda pela oração de nós, cristãos, fiéis a Deus. O que fazer com aqueles que estão abatidos pela dor, esmagados pelo sofrimento, emoções, doenças em seu corpo? Vamos simplesmente dizer que se conforme, que a vida é assim mesmo, acontece, fazer o quê? Todo mundo tem a sua vez. E nos despedimos com um tapinha nas costas depois de contarmos tantos testemunhos da ação maravilhosa do Senhor? Certamente não. Jesus não agia assim. A graça de Deus se derrama abundantemente quando existe entre nós o amor e a partilha. Portanto, vamos nos unir, e todos os outros que estão orando, para ingressarmos agora numa batalha de oração pelos que sofrem, nossos antequeridos, nossos amigos, os desamparados, as crianças sozinhas no mundo, as guerras. Confiar em Deus é empenhar-se pela cura do outro. Ainda que você acredite ser aquele que mais precisa de ajuda hoje, por um instante deixe de pensar em si mesmo e pense no seu próximo. Não espere ele morrer para depois clamar, chorar. Cuide de seu irmão, confie que Jesus cuidará de você. Serão duas atitudes. Quanto a mim, vou confiar em Deus. Quanto ao meu próximo, vou me empenhar por sua cura, como se fosse a minha, e terei alegria em vê-lo alcançar essa graça. O Pai do céu tem especial atenção com aqueles que ocupam o último lugar para pôr os outros na frente. Os últimos serão os primeiros. Quem sabe de verdade que é sofrer deve evitar abrir caminho para si, passando por cima da necessidade dos outros. Como podemos esperar que Deus nos atenda se desprezamos a dor do nosso próximo, que Jesus tanto ama? Não seria isso uma injustiça? A força da oração e unidade, como já falei, busque primeiro a Deus, quer e tudo mais. Ele prometeu dar-nos em acréscimos, Ele quer que cuidemos dos outros. Se nós oramos só por nós, então sou eu sozinho orando pela minha cura. Se eu oro pelos outros, então Deus aplica a oração dos outros também a mim, e seremos milhares e milhões de pessoas em oração. Como poderia Jesus deixar de escutar a oração de uma multidão, quando Ele mesmo prometeu a ouvir a oração apenas de 2 ou 3 pessoas, desde que estivessem de acordo uma com a outra e unida no nome dEle? Lembre-se, onde tiver 2 ou 3 estarei presente. A nossa confiança é exatamente essa, que Jesus está conosco agora e nos une no único e grande clamor. Ele mesmo intercede por nós. Portanto, leve essa oração de alguém que está precisando, do seu ente querido. Não espere que ele morra para fazê-lo. Vá até ele, ore com calma e paz do Santo Espírito de Deus. Vá até aqueles que estão doentes, necessitados de uma particular ajuda do Senhor, especialmente pelos mais escondidos e sozinhos, aqueles que não têm ninguém que os anime, as crianças pobres mortas nas guerras, e coloque aos pés de Jesus. E diga com fé: Jesus, cumpre a tua palavra e cura meu irmão. Dá-lhe força, alegria, alivia sua dor e enche de paz o seu coração. Dedico essas palavras às igrejas do mundo,
as crianças do mundo que são injustiçadas. O termo justiça, que vem do latim iustitia. Preferimos que a justiça diz respeito à igualdade de todos os cidadãos. Portanto, a justiça não se refere somente a distribuir os bens que cabe a cada um, mas também de respeitar cada pessoa conforme a sua dignidade e seu valor sagrado. A Bíblia nos ensina que o direito nasce em virtude da criação de Deus, pois os seres criados começam a ter qualquer coisa do seu. Deus entregou a terra aos homens para que tirassem dela o seu sustento, a sua vestimenta, os seus utensílios necessários à vida. Pela justiça, os bens de cada um são protegidos e respeitados. No Antigo Testamento, os homens virtuosos são chamados de homens justos. José aparece no Evangelho como homem justo. Jesus também olhava nesse mesmo sentido quando proclamou: bem-aventurados que têm fome de justiça, por causa dela sofrem perseguições. Ou quando solicita junto dos discípulos para que se preocupem, antes de tudo, com o reino de Deus pela justiça. Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus conferiu a justiça lugar central para a vida cristã. Mateus capítulo 5, verso 6 e 10, para Paulo, justiça é dom de Deus, a justiça está presente, mas como resposta à graça de Deus. Colossenses capítulo 4, verso 1, de fato hoje o bom e o justo entram cada vez mais em contato e se acondicionam mutuamente. Justiça é a vida de acordo com a vontade de Deus, em toda a sua plenitude, incluídas as relações interhumanas. Levítico capítulo 19, verso 15. A justiça e o amor ao próximo. O dever da justiça se torna mais urgente quando o outro se encontra na indigência, doente, faminto, sedento, prisioneiro, triste, aflito, errante, ignorante e peregrino. Mateus capítulo 25, verso 31 e 46. A justiça tem um sentido integral. Na realidade, não existe nenhum campo, nem atividade onde ela não se faz necessária. Ela abarca todos os âmbitos e problemas sociais. Porém, de maneira especial, a justiça exige o reconhecimento da dignidade de todas as pessoas humanas e de seus direitos fundamentais, a exigência da igualdade, a responsabilidade pelo desenvolvimento e libertação, da construção da paz. Hoje, a sociedade está marcada pelo grande pecado da injustiça. Ante essa situação, a justiça cobra o valor do papel decisivo, é a resposta à espera das multidões indigentes de seres humanos que vivem situações desumanas e injustas. Essa resposta conduz à experiência, igualdade, à participação, respeito à dignidade do homem e seus direitos fundamentais, solidariedade, construção da paz, responsabilidade pelo desenvolvimento e libertação. O amor do cristão ao próximo e a justiça não se separa, porque o amor implica uma exigência absoluta de justiça, isso é reconhecimento da dignidade e dos direitos ao próximo, pois a justiça alcança sua plenitude interior somente no amor. Nesse sentido, compreenderemos e viveremos e poderemos anunciar a mensagem de Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Mateus capítulo 6, verso 33. Condições para permanecer em Deus. O amor de Deus se prolonga no amor ao próximo, e há condições para permanecer em Deus. Aquele que permanece no amor permanece com Deus, e Deus permanece nele. Quem vive um amor ao próximo ama a Deus, porém não se permanece no amor de Cristo sem produzir frutos da justiça e da caridade. A caridade exige a prática de justiça, da partilha, da solidariedade como garantia da promoção do um do outro. Por isso não basta uma atitude individual de justiça, é preciso também lutar contra toda forma de injustiça, o que violenta a dignidade de tantas pessoas
menos favorecida no mundo. No Novo Testamento, a solidariedade para com os injustiçados está na linha de coerência na vida e na direção da justiça, da misericórdia e da caridade. Como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça subsiste para sempre. Aquele que dá a semente ao semeador e o pão para comer, vos dará a rica sementeira, para aumentar os frutos da vossa justiça. Assim, enriquecido em todas as coisas, podereis exercer todas espécies de generosidade, que por intermédio será a ocasião de agradecer a Deus. Realmente, o serviço dessa obra de caridade não só provê a necessidade dos irmãos, mas também é abundante fonte de orações a Deus. Segundo Coríntios capítulo 9, verso 9 e 12, nos documentos de uma... pecados contra a justiça, a desigualdade social entre milhares de pessoas que vivem em condições extremas, pobreza, consequência do egoísmo humano, do consumismo e do acúmulo excessivo de bens, conduz à profunda injustiça na distribuição dos bens. Conforme dizemos não roubar, afirma deixar as multidões de pessoas que vivem em condições de extrema pobreza, privadas de fato do exercício do direito da propriedade privada, constitui pecado contra a justiça. Conforme a Bíblia, a injustiça é contra os menos favorecidos e a ira de Deus. Enfim, como devemos agir? Precisamos lutar de todas as formas contra a injustiça. Essa luta acontece pela implantação dos princípios da igualdade, honestidade, solidariedade humana, pela misericórdia, pois, como afirma, a misericórdia sem justiça é fonte de dissolução, mas a justiça sem misericórdia é crueldade. Para a injustiça seja superada é preciso generosidade, ou seja, que o homem esteja disposto a dar coisas que não é estritamente obrigado. Também importante a restituição, ou seja, o ato de devolver os bens tomados de propriedade alheia e reparar os prejuízos injustamente causados. Estou finalizando essa pregação, fiéis à palavra. Espero que o Pai tenha transmitido a vocês e vocês tenham absorvido toda a palavra e que sirva uma luz nas trevas e que seus caminhos sejam dirigidos aos braços do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos vocês com meu ósculo santo, a todos que estão ouvindo essa palavra. Que o sangue de Jesus derramado na cruz, que remiu nossos pecados, lave o corpo, a alma e o espírito de todos vocês, amados e amadas, em nome de Jesus. Amém.